Hoje é o dia que tudo pode terminar. Toronto Raptors e Golden State Warriors se enfrentam no jogo 6 das finais da NBA e é uma partida ali onde todo mundo tem alguma coisinha para provar e é sobre isso que eu vim conversar com vocês. Se liga aí. Salve, salve, galerinha do área, Diego Silver para mais um Basquetebol Boletim nessa semana louca. E ontem saiu o vídeo, hoje eu vou editar aqui e soltar correndo porque eu tenho que dar aula e ter uma entrevista para fazer, porque eu já estou fechando a segunda temporada do Tô no Área, né, o nosso quadro de entrevistas. Então se liga porque tem muita coisa chegando, não deixe aí já de se inscrever, de deixar o seu like e aí assistir o vídeo até o final. Se gostou, compartilha, porque esse vídeo é para vocês. Já aproveitando aqui, galera, muito obrigado. Eu tava conversando até com o Slide do NBA Live BR e também com o Sidney, né, o 2%, falando aí, galera, tipo, chegamos a 1.500 inscritos no canal. Para muita gente é pouca coisa, mas para mim, nossa, eu tava contando cada inscrição de vocês, que é como eu falei nos vídeos atrás, cada um que chega ali, cada vez que eu chegava mais perto desses 1.500, eu ficava, nossa, não, são 1.500 pessoas que podem estar nos assistindo, tanto eu quanto ao Bruno, então muito, muito obrigado mesmo de coração. Já lembrando aqui, galera, tem a promoção da Suica, que aí o sorteio, né, o sorteio do Funko Pop do Michael Jordan, ele acontece no dia 16. Então, galera, que é o possível dia do jogo 7 das finais da NBA, até no vídeo passado eu falei jogo 6, é o possível dia do jogo 7, então entra lá no perfil da Suica, confere lá, tem uma publicação lá com fundo preto e tudo mais, confere lá, é só curtir a publicação, comentar respondendo qual que é o apelido do Michael Jordan e marcar 2 amigos, além, é claro, de seguir o perfil da suica.com.br e do Área Restritiva, beleza? As finais da NBA 2018 e 2019 podem acabar hoje, com o Toronto Raptors campeão da NBA vencendo o Golden State Warriors em 6 jogos, na última partida sendo disputada na Oracle Arena, a última partida da história do Warriors nesse ginásio, então existe toda uma pressão em cima do Golden State Warriors para isso, que caso ganhe, joga aí essa pressão de volta para o Toronto Raptors, uma pressão maior ainda, já que o Raptors estava vencendo a série por 3-1, e aí, se o Warriors ganhar hoje, empata a série em 3-3, a pressão toda no Raptors na decisão do jogo 7, lá em Toronto, e o Jurassic Park fervoroso, lá com suas 20, 30 mil pessoas acompanhando a partida do lado de fora, mas as suas 20 mil pessoas dentro do Scotiabank Arena. Então, galera, esse é um jogo que todo mundo tem alguma coisa para provar, certo? E eu tava pensando muito nisso, pensando como eles lidariam com essa pressão e tudo mais, e a galera do Twitter acordou hoje aí já falando que a série acaba hoje, a dinastia do Warriors está por um fio e tudo mais, então é sobre essa pressão, sobre se a série acaba hoje ou não, que eu vim conversar com vocês. Passei aí a noite de ontem, a manhã de hoje, assistindo e reassistindo as coletivas de imprensa para tentar extrair um pouquinho mais, alguns detalhes a mais para vocês, tá? Ontem a NBA ela fez as últimas coletivas de imprensa antes do jogo, né? Então do lado do Warriors, presentes na bancada ali, num primeiro momento Steve Kerr, depois dividiram a bancada o Stephen Curry e o Klay Thompson. Do lado do Raptors, começou aí com o Nick Nurse, depois veio o Kyle Lowry e na sequência o Kawhi Leonard conversando um pouquinho numa coletiva de imprensa que inclusive tinha a presença ilustre do melhor amigo do LeBron James, Paulo Antunes, que segue lá com a ESPN entre Estados Unidos e Canadá fazendo a cobertura das finais. É claro que uma das perguntas, a primeira inclusive feita para o Steve Kerr, seria referente ao Kevin Durant. Eu vou deixar para fazer um outro vídeo aí, caso vocês queiram, então comenta aí ou manda as mensagens no Instagram, como eu tenho feito muito, conversado com vocês através dos directs. Eu vou deixar para fazer um outro vídeo falando só sobre o Kevin Durant, só sobre a situação dele. Mais pra frente eu quero tentar deixar esse só falando desse clima de final da NBA, essa disputa, a pressão deles e tudo mais. Mas de qualquer forma, o Steve Kerr respondeu a primeira pergunta sobre o Kevin Durant, falando aí que o Kevin Durant ele estava ciente, ele estava se sentindo confiável
da sua condição física que era favorável à disputa. Em nenhum momento algum exame ou algum teste apontou aí uma possível lesão do tendão de Aquiles, então por isso que o Kevin Durant atuou. Se existisse qualquer possibilidade de uma lesão no tendão, o Kevin Durant não entraria em quadra de jeito nenhum. E, de novo, o Kevin Durant estava confiante sobre a sua forma física, sobre poder dar o seu melhor na partida de número 5. E foi o que aconteceu. Em 12 minutos, 11 pontos convertidos, fez total diferença no primeiro quarto da partida, por mais que tivesse jogado ali poucos minutos comparados com os outros jogadores, ali saindo para colocar gelo na panturrilha e tudo mais, mas né, o fatídico aconteceu ali, aquela lesão que abalou todo mundo, e eu fiquei muito curioso sobre como eles lidariam com isso, como isso seria tratado agora, porque para mim esse é o fator determinante para a vitória ou derrota do Golden State Warriors, vitória ou derrota do Toronto Raptors nessa partida. E aí, no meio disso, entre o Steve Kerr e a dupla Thompson e Curry, diversas perguntas foram feitas sobre a última partida na Oracle Arena, continuaram insistindo aí no tema Kevin Durant, e tiveram dois pontos que eu achei bem interessantes nas falas da dupla. A primeira foi sobre o Kawhi Leonard, que o Stephen Curry respondeu dizendo aí que é um jogador incrível, é um jogador extremamente competitivo, e aí sobre o momento dele, ele tá voltando numa forma melhor do que ele era no San Antonio Spurs. Então por isso que esse jogador aí, um dos melhores two-ways da liga, ou o melhor two-way da liga nesse momento, provável aí entre os 10 melhores jogadores da história da NBA, sem sombra de dúvidas. Ele deve aparecer na lista de diversas pessoas por ser um jogador que joga muito bem dos dois lados da quadra, indiscutivelmente consegue desequilibrar qualquer equipe da mesma forma como o Kevin Durant, como o Klay Thompson falou na coletiva de imprensa passada. Outra coisa que eles comentaram um pouquinho ali foi quanto à ocupação de espaço. Isso quem respondeu foi o Klay Thompson, o que eu achei super interessante. Eles foram perguntados quanto a esses arremessos que eles fazem, e até um fator que eu comentei no vídeo passado, falando que eu estava achando que eles estavam arremessando mais rápido do que o de costume, porque eles estavam ali num catch and shoot absurdo, tanto ele quanto Stephen Curry. E aí ele comentou que eles já têm isso, né? O Curry joga há 10 anos, ele joga há 8 anos na liga, então eles têm essa mecânica apurada, são arremessos que eles treinam praticamente todos os dias, e eles têm já esse jogo de se movimentar sem bola muito para ficar livre, para conseguir receber esse arremesso, algo que foi muito bem praticado. Eles não planejaram os arremessos para a partida, não tem isso, eu vou chutar aqui 50% dos meus arremessos da asa, né, da diagonal do lado esquerdo, 25 a 30 do lado direito e o restante ali da zona morta. Não tem essa. Eles simplesmente procuravam os espaços, iam tentando ocupar eles, criando ali as suas linhas de passe, as opções de arremesso dentro do sistema ofensivo do Golden State Warriors, o que deu muito certo. E aí quem falar que não, a pessoa viu outro jogo, sei lá, a pessoa tava em Nárnia, mas não tava assistindo as finais da NBA. Quanto aí as opções de arremesso, isso era algo que eles tinham que criar, porque a ideia, acredito muito que a estratégia do Steve Kerr foi criar dúvidas no sistema defensivo do Toronto Raptors. Então, em diversos momentos ali, você tinha situações onde os dois jogadores, ou depois chegando o Kevin Durant ali, como o primeiro arremesso do Kevin Durant, os dois já estavam se movimentando ali, tentando criar as opções de arremesso. Kevin Durant vem atrasado, e aí ele aparece sozinho para o arremesso. Então, a estratégia do Steve Kerr ofensiva era o tempo todo criar a dúvida sobre em quem marcar, em quem pressionar, para não gerar esse arremesso, e aí acabou dando muito certo. E aí, galera, os torcedores do Toronto, assim, hoje eu não coloquei outra câmera aqui, porque eu tô gravando bem rapidinho, mas vou focar nessa aqui, ó. Fala com o pai aqui, vai. Torcedores do Toronto, na moral, assim, velho. Pô, torcedor preso por ir no hotel pra ofender os pais de Stephen Curry. Não é assim que funciona, vai. Menos. Uma coisa é aquela zoeira, aquela interação, aquela coisa de
tentar desestabilizar os jogadores, que a gente sabe que já é normal, o torcedor é assim, mas ofender pai e mãe de atleta, tipo, não. Não, né? Na parte da coletiva do Toronto Raptors, o Nick Nurse ele teve que responder sobre a atuação do Toronto Raptors, sobre o não pedido de tempo ali quando viram que dobraram no Kawhi Leonard, sobre o arremesso do Kyle Lowry. E galera, é aquilo que o próprio Kawhi Leonard já respondeu. Assim, né? Eles dobraram em cima dele, esse arremesso não era dele. O arremesso era do Kyle Lowry, ele já estava posicionado, estava aberto, sozinho. O problema é que a bola demorou para chegar na mão dele, do jeito que ele pegou, ele teve que arremessar e aí deu naquilo, né? Beleza. A zoeira vai continuar, porque o jogo é esse, tem essa zoeira, tem essa parte aí que é o que dá a graça no esporte. Mas continuar perguntando sobre a mesma coisa, continuar perguntando sobre esse arremesso e perguntar sobre o estado do Kevin Durant, não, né? Já deu, já. Aí na parte ali do Kyle Lowry, perguntaram para ele sobre o Nick Nurse, essa coisa do Nick Nurse, inclusive quem perguntou isso foi o Paulo Antunes, sobre o Nick Nurse, sei lá, o cara que não grita e tudo mais. E ainda perguntaram também sobre o Kawhi Leonard, o Kawhi, né? Para os torcedores do Toronto Raptors, e ele respondeu ali o que eu acredito que todo mundo já sabe. O Kawhi Leonard é um dos melhores, se não o melhor two-way player da liga. E aí jogar com esse cara, assim, só é facilitar o jogo. E perguntaram ali sobre o aproveitamento, sobre a produção do Kawhi, e ele respondeu ali tranquilamente. Ele já vinha produzindo isso na temporada regular, a diferença é que agora, por conta do momento, ele tem mais minutos de quadra, ele tem mais bola na mão, ou seja, ele joga mais, tem mais oportunidades, produz mais. É isso. E aí ele acaba produzindo também para o time, como ele mesmo comenta, que não adianta ele ser ali o líder de 10, 8 índices do jogo se o time não produzir, se eles não ganharem o título. Então o Kawhi Leonard ele tem mais a bola na mão, ele tem pontuado mais, mas ele tem produzido mais em relação ao time. Quando chegou ali o momento do Kawhi Leonard de responder isso, ele também perguntaram para ele sobre o Kyle Lowry, também fizeram as mesmas perguntas de antes, e aí ele agradece essa coisa dele ser o two-way player, na opinião do Kyle Lowry, mas eu acredito ali piamente que seja a opinião de 95% dos jogadores da liga, para não dizer que é todo mundo só para falar, você tá puxando o saco do cara. Ainda teve uma pergunta sobre os professores do Kawhi Leonard, que ensinou ele a ter essa análise, essa visão que ele tem e tudo mais. Se tem algum professor que ele possa citar o exemplo, ele falou que ele não lembrava o nome de ninguém, mas que gostava mais das aulas de matemática do que das outras. E aí perguntaram sobre essa forma dele cuidar das coisas, que inclusive é uma pergunta que fizeram para o Nick Nurse. Se existia algum trabalho feito em cima do Kawhi Leonard, ou se ele tinha algum tipo de treinamento específico para ser esse homem gélido, né? Essa pessoa sem emoções durante as partidas. E aí o Nick Nurse comenta que não existe nada assim. Se existir algo desse tipo, é por conta da criação do Kawhi Leonard, é por conta de todas as experiências que ele teve como ser humano, e aí isso repercute no jogo dele claramente. Então não é nada que os caras jogam, ou como comentavam antes quando ele era do San Antonio Spurs, que ele era um jogador que não dava risada porque o Greg Popovich não deixava ele rir. Então não é isso, é algo muito mais de criação, né? Algo mais intrínseco, muito mais dele do que da franquia, do que da equipe, da comissão técnica com ele. E aí ele comenta um pouco sobre os pais, essa questão de ele teve uma infância um pouco conturbada ali, algo que eu vou trazer mais a fundo para fazer um vídeo só falando do Kawhi Leonard, porque ele tem uma história de vida incrível, e eu inclusive estou preparando alguns outros textos para falar sobre ele, sobre essa questão dele com a New Balance, o processo que ele está abrindo contra a Nike e tudo mais. Então se liga aí porque tem muito mais conteúdo
sobre o Kawhi Leonard e também sobre o estado e sobre a recuperação e o futuro do Kevin Durant, tanto aqui no canal quanto lá no site, fechado? E aí vamos pro que eu entendo, porque eu vejo disso. Eu tenho uma opinião formada desde o começo da série, que era que o Toronto Raptors ganharia a série em 6 jogos. A diferença ali foi o meio de campo, ali que ia ficar Toronto ganha o primeiro, perde o segundo, ganha o terceiro, perde o quarto, ia ficar nessa, assim, né? Ia ficar perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha, mas no final ganhando em 6 jogos, então 4-2 para o Toronto Raptors. Caso perca o jogo 6, perde o jogo 7, essa é a minha opinião, por conta da pressão de jogar em casa e tudo mais. E acredito que o estado de espírito e a experiência do Golden State Warriors para uma partida de número 7 iria pesar muito e muito mais do que a favor do Golden State Warriors do que a favor do Toronto Raptors, tá? Mas é que tá. Quando eu vi as entrevistas pós-jogo, até por conta do que aconteceu com o Kevin Durant, eu já tinha visto aqueles olhares dos jogadores do Golden State Warriors e aquele olhar de que perdemos a partida, perdemos o jogo. Tanto que esse era o comentário. Inclusive o Paulo Antunes perguntou isso na coletiva de imprensa. Eles ganharam um jogo que era importantíssimo, não só pela sobrevivência, mas para mostrar que eles tinham condições de virar a série. E eles ganharam esse jogo, mas não comemoraram por conta do que aconteceu com o Kevin Durant. E aí, aquela coisa de vamos ganhar pelo Kevin Durant, não ficou muito ali no ambiente, sabe? Eles não pareciam ter essa garra, precisamos ganhar por conta do nosso soldado, do nosso colega, do nosso companheiro guerreiro ferido. Eles simplesmente ganharam o jogo porque eles estavam lá para isso, e aí eles já entraram lá no estado de flow, só enxergaram a vitória e ganharam o jogo. Mas aí quando acabou a partida, o peso da lesão do Kevin Durant abalou muito. E isso ainda estava no olho dos jogadores ali, no olho do Steve Kerr. Assim. Steve Kerr, ele pareceu para mim muito abalado, muito cansado, muito chateado na coletiva de imprensa. E eu entendo que isso é o principal fator para uma derrota do Golden State Warriors. A não recuperação depois do jogo 5, e eu não falo nem recuperação física, né? Porque aí todo mundo sabe que o time tá meia boca ali pensando em departamento médico. Mas é em recuperação psicológica. Eu não sei qual que é o trabalho do Steve Kerr, eu não sei qual que vai ser a da comissão técnica. Até o Bob Myers estava muito abalado na coletiva pós-jogo. Stephen Curry chorou. Steve Kerr abalado. Draymond Green tentando mostrar suporte, mas mostrava que estava abalado. Klay Thompson abalado. Então você tem os principais nomes de uma franquia abalados com a lesão de um companheiro. Não que eu esteja dizendo que eles não têm que ficar abalados. Eles, claro, são seres humanos. Eles vão se compadecer com a lesão de alguém, com algum atleta machucado, e ainda mais nesse nível. Mas a não recuperação desse abalo, como eles vão converter essa tristeza em força de jogar, é muito, muito importante. E aí nesse momento eu vejo aí o Toronto Raptors à frente, porque o Toronto Raptors não precisa lidar com esses problemas. O Nick Nurse, ele se mostra muito confiante, a fala dele ali é muito, nós estamos focados na vitória, sabe? Dá pra você ver isso no olho dele. E ele tem mais elenco, ele tem os jogadores que conseguem passar a bola bem. Marc Gasol machucou muito o garrafão do Golden State Warriors. Do Kawhi Leonard não precisa falar nada. O Kyle Lowry tem jogado muito, esse momento mais agressivo dele. Van Vliet, absurdo. Serge Ibaka, o tio Baca, o Serjão da galera aí. O cara também tá insano. O Norman Powell, por mais que não tenha pontuado muito, ele fez pontuado muito, seria absurdo, né? Ele fez 2 pontos ali numa cravada, mas até o Norman Powell tem se mostrado importante. O Danny Green tem ali os seus momentos. Então, é um time que tem jogado mais dessa forma altruísta do que o Golden State Warriors, e é um time que não tem esse abalo de uma lesão dentro do elenco.
É isso, galera. Tem alguma coisa que vocês querem saber aí, alguma curiosidade, sei lá, alguma coisa assim? Comenta aí sobre o jogo de hoje também, comenta aí. Fiquem ligados no Twitter. Hoje tem aí o Melhores do Ano do NBB. Eu estarei lá na festa e depois da festa eu vou acompanhando o que acontece nas finais da NBA e eu vou conversando com vocês, interagindo com vocês no Twitter, tá certo? Não esquece aí de se inscrever, deixar like, comenta, já compartilha esse vídeo, você assistiu até aqui, compartilha e vai lá pro Instagram da Suicap para participar da promoção e ganhar o Funko Pop do Michael Jordan, beleza? Abraço!